Então, quero apresentar para vocês um projeto sensacional chamado O Poder dos Nichos. Vamos entrar aqui na apresentação, uma apresentação simples aqui, rápida, e para que vocês possam ter uma ideia desse projeto bacana. Então, aqui eu falo do primeiro erro que impede o crescimento da base de clientes. Então, é um erro terrível que assola aí os negócios e complica a vida, né? Então, o primeiro grande erro é a gente não ter noção do que tem na base de clientes. Então, uma pergunta aqui, meus clientes, será que são meus clientes mesmos? Se nos clientes na base, né, temos aqui 800 clientes, aqui já tem um sinal de alerta aqui nesse início, e os motivos que levam, que não é possível chamar de seus todos os clientes da base, sem considerar a inatividade, né? Então, quais são os problemas, questões que levam os clientes a ficarem inativos? Problemas não resolvidos, falta de atenção do consultor de vendas, desacordos comerciais, atraso de entregas frequentes, não fecha o pedido mínimo, gostaria de trocar de vendedor, mas não consegue, perdeu o acesso nas suas soluções com o vendedor, quer trocar, mas não está conseguindo. Coloquei aqui em vermelho, falta de produto, fechou, preço, inadimplência, por questões, às vezes, de momento que não é possível, de fato, resolver. Independe do fornecedor. Claro que ali na questão da inadimplência, se colocar à disposição, fazer negociação, enfim, é super importante. E a questão de preço, às vezes não fecha mesmo, e o cliente, quando fecha, também não tem o que fazer, e naquele momento, ou em determinado momento, a falta de produto também não tem como resolver. Os demais é possível. E aqui uma outra questão é em relação a essa condição de saber exatamente o que tem na base e procurar uma possibilidade de fazer uma reversão. Quantas situações destas é possível resolver? Aqui eu fiz um exemplo hipotético, coloquei aqui 110 problemas, né, questões, e são passíveis de resolução. Então, daqueles 800 clientes lá, elas representam 13,75. 45 clientes não são problemas, mas são aqueles clientes muito eventuais que não têm uma compra recorrente, ou seja, presentes sistematicamente no negócio. Então, represento aqui 5% e pouco. A outra questão, que são aqueles 5 que eu falei, que não depende do fornecedor, é 0,6 e alguma coisinha. Então, enquanto você não tratar os 160 clientes que estão inativos, você poderá contar apenas com 800 menos 160, 640. O segundo erro, né? Então, o segundo erro, não menos importante, é saber de fato quem são os clientes. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Então, aqui uma leitura macro, mas é uma leitura incompleta. Né? Você classifica lá, tem 300 clientes de gastronomia, 60 de panificação, 125 de fast food, 80 clientes bar e 30 hospedagem. Esta é uma leitura incompleta. Por quê? Porque não há uma decomposição dessas nomenclaturas aqui, né? desses nichos aqui. Então, eu tenho que entrar no detalhe. Gastronomia, restaurantes, eu tenho que ver os subnichos da gastronomia, a divisão dos restaurantes. Tem self-service, tem quilo, churrascaria, alta gastronomia, culinária internacional, cozinha industrial, frutos do mar. Então, esta é a leitura completa. E aí, seguindo, mais um exemplo, fast food. Fast food é lanche. Não, não é lanche, é hamburgueria gourmet,
que é uma outra pegada diferente da hamburgueria simples, aquele rapidão, comprou, levou. Então, é outra história, né? É um lugar mais simples. Já o gourmet é super elaborado, às vezes é um público diferenciado, tem que levar em conta isso. Lancheria, frango frito, sanduíches e pizzarias. Aqui uma outra leitura completa, então, hospedagens, e aqui ainda tem que considerar os tipos de públicos, né? Porque aqui nós temos um hotel que pode não, tem várias categorias de hotéis, motéis, pousadas, resorts, hotel fazenda, geriatrias de médio e alto padrão, que na verdade nem são geriatrias, nem se usa mais esse termo, é uma hospedagem especial aqui. Temos aqui a área da saúde, que seriam particulares, né, os hospitais day, clínicas especializadas, tem algumas que têm quase que uma estrutura hospitalar, de tão equipadas que são para um público realmente diferenciado. Temos aqui, então, o terceiro erro, que é qual é a contribuição desta carteira de clientes. Isso aqui é muito importante, porque não basta ter os clientes na carteira, tem que entender qual é a contribuição de cada um. E aqui, nesse caso, a gente sempre pode usar o recurso da análise de Pareto, né, que diz que 20% dos seus clientes produzem 80% dos seus resultados. Isso é algo que vocês podem, inclusive, testar. E quando a gente parte para esse nível de fracionamento, de compreensão do que a gente tem na carteira do próprio negócio, a gente ganha uma condição especial, que é para entender para que lado você vai, que preço você vai praticar, que tipo de conversa você vai ter com os clientes, em função disso. Esses recortes, que não são difíceis, são bem acessíveis, eles são uma fotografia do seu negócio, que é muito importante. Então, a questão da regra de Pareto, ela dá este norte, então. E a mesma coisa são os profissionais. Pode fazer a conta aí, verifique. 20% dos profissionais produzem 80% dos resultados. Isso já é uma leitura para você que é supervisor ou aspirante a supervisor, enfim, outras ambições profissionais que você tenha, de saber que você tem recortes dentro do negócio que precisam ser tratados, né, para trazer um equilíbrio maior. 20%, então, dos clientes geram 80% do faturamento. Há outros exemplos, é comum isso, que 20% dos investidores, por exemplo, têm 80% dos ganhos da Bolsa de Valores. Uma sociedade, né, também tem essa mesma leitura. Então, tem um artigo lá do LinkedIn que eu li, muito interessante, sobre essa questão do Pareto, e cita essa relação com o trabalho, e é uma coisa assim chocante, né? Se a gente for analisar, 20% das coisas da nossa vida, né, produzem a nossa felicidade. O resto é só detalhes, ainda que quem eleja aí o que é esses 20%, família, filhos, negócios, saúde, prazer de viver, enfim, lazer. Aí tem que dar uma olhada o que é que se faz com os outros 80% que toma tanto tempo assim da vida da gente. No nosso trabalho, na nossa atividade diária, isso vale para supervisor, vale para gerente, vale para representante, vale para todo mundo. 20% do nosso tempo investido na nossa atividade produz 80% do nosso resultado. O resto aí tem que abrir o olho, né? Se você está, de fato, tendo uma boa produtividade no trabalho. E por aí vai. Se a gente usar esses aspectos aí na vida, que sai da questão do negócio, ele pode ir para a economia, ele pode ir para a vida pessoal, e por aí vai.
E aqui, uma outra questão que também colabora com a nossa leitura desse fracionamento, como a visão de Pareto, que é, por exemplo, se você tem uma relação de clientes aqui, como eu coloquei, cliente A, B, C, D, E. Então, eu tenho, excetuando aqueles 20% lá que falamos, nós temos uma lista de clientes que alguns representam 2%, só dei como exemplo aqui, né? 5%, 10%. Então, isso é satisfatório? Esse resultado que você obtém do cliente? Quantos clientes você tem com 2%, com 5%, com 10%? É possível alavancar essa contribuição dos clientes? Como é que avança? Tem vários caminhos: mix, oferta, produto, uma estratégia de nichos perfeita para cada um. Então, antes, às vezes, da gente até procurar fora do negócio, tem que procurar utilizar as informações do que tem dentro do próprio negócio. Então, explorar o máximo que puder aqui para depois, então, alçar outros voos. E aqui até eu usei um termo, que é um termo mais jurídico até, que é uma dosimetria, né? Uma equivalência que a gente tem que buscar com os clientes. Por exemplo, se você tem um cliente que você gasta lá com ele, sei lá, 20% do seu flex ou da sua conta corrente, você tem outro que você gasta 1% e, no entanto, é um cliente que dá para desenvolver, dá para transformar aquele resultado, e você fica ali, às vezes, investindo aonde não deveria e deixando de lado outras possibilidades, talvez fosse mais interessante. E essa dosimetria serve para quê? Para você dar para aquele cliente, esse aqui é bacana, esse aqui investe, esse aqui compra bem, esse aqui eu consigo desenvolver o cliente, ele é aberto, estou conseguindo aumentar o mix. Poxa, então esse cliente aqui a gente tem que fazer um investimento maior. Então, desenvolver categorias, desenvolver mix, investimentos, parcerias, marcas, o relacionamento. Com isso, você vai tendo um formato definido para atender aquele cliente que te dá muito, tem uma contrapartida legal, aquele que nem tanto e aquele que é o eventual. Você não fica atirando para tudo que é lado e dando para alguns aquilo que não merecia e deixando outros de lado. E o poder do nicho também, ele é o oxigênio do seu negócio. O que é o oxigênio do negócio? Se um negócio não respira o suficiente, é sinal que vai ter problemas. E um negócio, ele é um organismo vivo. Tanto é que está cheio de pessoas trabalhando nele, numa forma presencial, virtual, enfim, mas há pessoas, ainda temos pessoas, né? Então, o oxigênio do negócio é a prospecção. E qual é a finalidade da prospecção? É captar novos clientes em tempo integral e manter os já conquistados, porque não adianta conquistar 10 e perder 5. E o pré-requisito para qualquer negócio e para os seus profissionais é estarem abertos e convictos, conscientes que terão que prospectar, porque senão não vão manter o negócio, também não vão ganhar, né? E a prospecção, ela precisa tornar-se um hábito, né? Tornar um hábito na vida dos profissionais, como tomar banho, escovar dente, enfim, fazer as nossas manutenções do nosso corpo aí diariamente. Então, a prospecção de clientes, ela tem a finalidade aqui de conquistar os clientes, desenvolver esses clientes, porque não basta só captar o cliente e deixar ele lá abandonado. Tem que ter estratégia de manutenção, tem que procurar aprender com esses nichos para poder repetir em outros. São 5 passos aqui bastante lógicos.
E aí a gente tem, então, um terceiro aspecto, é o poder dos nichos, né, para conquistar e manter clientes de nichos. Então, quem são os clientes? A gente consegue entender quem são os nossos clientes na medida em que a gente faz uma segmentação. Segmentar é fracionar partes de um mercado com interesses, dores, desejos semelhantes. Então, se você olhar aqui nesse quadro ao lado, com essas imagens, não é tudo igual. Aqui nós temos uma cafeteria que exige uma conversa, um atendimento, um conhecimento de produto mínimo que seja para a cafeteria. Aqui ao lado você tem uma cozinha, do outro lado você tem um estabelecimento, um restaurante pequeno, aqui em cima talvez uma cozinha especializada, lá em cima no meio um restaurante para um público A. Na mesma forma, na base aqui das imagens, no meio você também tem um outro cliente de público A, e por aí vai. Quando você fala com todo mundo do mesmo jeito, sem levar em conta essa conversa de nicho específica, a tendência de sucesso ela é muito pouca, né? Porque você não consegue atingir aquilo que realmente interessa para aquele cliente. E a premissa dos nichos, qual é a premissa dos nichos? É a personalização. Personalização e ela exige o quê? A premissa, perdão, além de personalizar, só consegue fazer isso se tiver um conhecimento antecipado, se houver um gerenciamento de dados, contextos onde você junta questões que possam estar acontecendo naquele momento, um congresso, um evento, uma sazonalidade, enfim, e para depois ter conversas específicas de nicho. Isso gera conexão. Os cachorros latindo são para abrilhantar. Se eu pudesse, eu daria um sonífero para cada um, mas eu amo cachorrinho, então não faria isso, não. Daqui a pouco eles param. E aqui uma outra questão, que é explorando o percurso. E olha que eu coloquei aqui, que esse percurso podem ser rotas virtuais e rotas presenciais. Então, a estratégia de nicho te dá essa organização, te dá a condição de organizar um script específico para cada nicho. Alguns podem me perguntar, bem, mas as pessoas, ao fazer uma rota na rua, não pode estar com essa estratégia de nichos, tem que fazer uma rota e, digamos assim, em tese, né, varrer todo o percurso. Mas o que eu digo com a estratégia de nicho é ter uma mentalidade, um vocabulário, uma linguagem de nicho para cada lugar. Se você chegar numa hamburgueria, eu gosto muito de dar esse exemplo, isso até aconteceu uma vez, e às vezes a gente fica no tempo no ponto do engraçado, mas é complicado. De um profissional, não tinha uma determinada mostarda era uma lancheria, eu creio, que fazia cachorro-quente, XX, né, sanduíches simples, e não tinha a mostarda que ele queria, e esse profissional ofereceu a mostarda Dijon. A mostarda Dijon é uma mostarda, um produto importado, é uma mostarda bastante elaborada, ela tem uma origem lá da França, Dijon é uma região da França, então ela vai grãos de mostarda, ela vai vinho branco, ela tem toda uma elaboração, ela é uma mostarda mais para uso culinário, né? Usar lá na cozinha, nos pratos, enfim, mais especiais, mas hoje também ela já é utilizada nas áreas gourmet, né? Às vezes pode fazer um sanduíche, mas aquele sanduíche bacana, aquele sanduíche diferenciado, que tem outros acompanhamentos ali que combinam com a Dijon, mas não é uma mostarda para usar no X, né? No cachorro quente, enfim.
Então, se você não sabe, se você erra com um cliente mais simples, ele até pode não entender muito bem na hora e dizer que não, não quero ou não entendeu. Agora, se você comete esse mesmo equívoco com o cliente gourmet e você oferece uma mostarda que não tem nada a ver com o padrão dele, ele já vai ficar com o pé atrás. Será que esse profissional é o profissional para me atender de fato? Então, há enganos, há equívocos ou há erros mesmo que podem fazer perder um cliente ou limitar o avanço naquele cliente. E uma questão das rotas virtuais, isso vale para o profissional de vendas interno e externo. Internamente é possível fazer rotas, e aí rotas mais diversas ainda que a venda externa. A venda externa por uma questão logística, de tempo, de recurso, porque tem combustível, tem uma série de coisas, quer dizer, faz um quarteirão, tem que aproveitar aquele quarteirão, não vai lá para o outro lado para perder tempo. Tem que ter uma lógica aí, né? Agora, virtualmente, através do telefone, através das outras ferramentas digitais, como o e-mail, o WhatsApp, tem que ter uma abrangência maior, aí talvez até focada apenas em nichos. Né? Hoje eu vou desenvolver, ou esta semana eu vou, dentro da minha rota, a região que eu estou orientado para trabalhar, porque tem que ter uma orientação também, né? Eu vou trabalhar as hamburguerias gourmet. Com essa movimentação, com esse olhar de nicho, aí você pode... Nossa, eu não sabia que abriram 3 novas hamburguerias gourmet. Nem sabia. Quando você foca na informação, você acaba sendo um Sherlock Holmes aí do food service e acaba descobrindo as coisas. Se você não se organiza com essa mente de nicho, isso passa batido. O profissional chega, vai sentar, vai ligar para aqueles clientes de sempre, não tem uma missão naquela semana. Não, essa semana eu vou focar aqui na alta gastronomia. Essa semana eu vou focar alta gastronomia e nas cafeterias ou nas hamburguerias gourmets ou na hospedagem. Tem que ter um norte, tem que fazer tudo o que tem que fazer e mais o foco da semana. Por quê? Porque você aprende com isso. Se você atender numa semana 3 nichos iguais, né? Ou, melhor dizendo, 3 clientes do mesmo nicho, você vai aprender e quando você for atender o 4º cliente do mesmo nicho, o seu nível de atendimento, de compreensão, de habilidade para lidar com as objeções é infinitamente maior. Então, a estratégia de nicho é um meio de aprender. Aqui tem uma questão muito interessante, que é o já tenho fornecedor. Que todo mundo tem um medo, também já tive, tenho também às vezes, né? Já tenho fornecedor. Então, eu já tenho atendimento, é o que os clientes dizem, né? A minha entrega chega certinha, não vou arriscar. A última vez que eu troquei, eu tive problemas, isso acontece, né? Então, o cliente tem medo mesmo. Então, a gente tem que entender que, aqui, não sei se na região de vocês, mas aqui na minha, a gente ouve isso, gato escaldado tem medo de água fria. Se o cliente já teve problemas com trocas, ele vai ser resistente, relutante em aceitar um novo consultor de vendas, de aceitar uma nova empresa. E eu fiz uma pesquisa, que a internet hoje dá para fazer quase tudo, né? Peguei só as falas de clientes do meio gastronômico, enfim, que usam fornecedores, algumas falas que eles colocaram quando eventualmente trocaram de fornecedor. A pior delas é na troca, as promessas que não foram cumpridas, foram promessas só no primeiro pedido, só para ganhar o cliente.
Então, a relação ao horário de entrega não fechou, a entrega era para tal horário ou para tal dia também não fechou. Então, a pessoa que fazia que ia receber no estabelecimento já tinha saído, ou o pedido era para amanhã e foi para tarde, ou ficou sem produto porque atrasou a entrega, ninguém avisou, daí ele teve que sair correndo atrás de outro lugar para comprar, pagou mais caro, e outras coisas que acontecem aqui, que não é o caso de eu enumerar tudo, mas eu acho que vocês têm uma ideia desta insatisfação dos clientes. Então, uma das questões é essa. Eu acho muito legal que a gente possa fazer uma pergunta aos clientes. Por que não? Né? Alguns dizem, não, eu já tenho fornecedor. E você pode dizer, bem, a minha ideia não é que você abandone o seu fornecedor. Isso dá uma certa... tira um pouco da pressão e daquela coisa afoita. A ideia é que eu possa oferecer aqui uma oportunidade ou uma solução, enfim, que vai reduzir em 10% a tua parte operacional ou custo-benefício, enfim, tem que ser uma oferta irresistível para ele se interessar por aquilo que você está colocando. Então, quando você quer ir lá tirar o cliente do concorrente, ele já fica com o pé atrás. Quando você não dá essa demonstração tão desesperada de vem para cá, muda de lado, ele vê que você é um profissional e que se ele não der atenção para a sua exposição, provavelmente, ou do seu consultor de vendas, se você é um supervisor, é ele que vai estar perdendo. Então, estamos em tempos que vamos conviver muito fortemente com a questão de concorrência, com a questão de assédios nos clientes. Então, se não houver um trabalho na sua empresa, no seu consultor de venda, você como facilitador, vai ficar cada vez mais difícil. E aqui, né, então, como eu falei para vocês, tem que ver por que o medo existe. Então, na verdade, é por essas questões que eu falei a vocês, e trabalhar os argumentos e as objeções. Como? Com uma estratégia de nichos.